Uma grande fábrica de biscoitos funcionava a todo vapor. O inverno chegou. Com isso, o aumento do consumo também. As pessoas saboreavam ao som das músicas vindas das rádios em suas casas, contribuindo para o relaxamento do corpo e da mente. Aquela indústria representava a vida econômica e social daquela cidade do interior mineiro, somando-se ao valor histórico de Barbacena. A produção atendia além fronteiras, extrapolando o consumo interno, indo para outros municípios de Minas Gerais. Estados como Rio de Janeiro e São Paulo também experimentavam aquelas guloseimas. Independente da estação do ano, as máquinas trabalhavam, mas era naquela época na qual o clima frio, a chuva a cair, as pessoas nos aconchegos dos seus lares. Tudo isso contribuía para aumentar os lucros daquela instituição empresarial. Muitos empregos eram gerados. Famílias eram supridas de suas necessidades básicas pelos salários recebidos. O município recebia sua cota através dos impostos pagos por aquele empreendimento bem-sucedido. Pequenos armazéns construídos por famílias serviam de refrigério para o mercado de trabalho de muitos jovens iniciantes na vida. Havia os dias marcados para o envio de caixas e mais caixas do produto excedente para outros mercados. Caminhões levavam até o porto para o embarque em navios, outros para as estações, de onde partiam os trens. Enfim, detalhamos a importância daquela máquina empregatícia que tinha se fixado em solo brasileiro. Começou pequeno, tornou-se mediano e agora deslanchava para patamares mais elevados no mundo dos negócios. Início de 1940. Uma guerra já estava em andamento, em direção ao que seria um dos maiores conflitos produzidos pela humanidade. Um empresário italiano reuniu suas economias e veio ao Brasil com toda a sua família. Adquiriu um terreno plano um pouco afastado da sede do município de Barbacena. De tijolo em tijolo, o espaço físico foi sendo construído, chegando ao término um ano após. O senhor Lourenço procurou o governo local e recebeu deste um incentivo fiscal, ou seja, isenção de impostos por 5 anos, com o compromisso de gerar empregos utilizando a mão de obra local. Na Itália, a produção dessas guloseimas, dos biscoitos, já proporcionava àquela família uma boa posição social e empresarial, o que agora desejava reconstruir na sua nova pátria. Inicialmente foram contratados 20 funcionários, mas no ano seguinte o trabalho aumentou e dobrou este número, ajudando a diminuir o número de desempregados na cidade. O quadro de funcionários era composto por aqueles que atuavam na linha de produção, bem como alguns que labutavam no setor administrativo. Era o senhor Lourenço o diretor-presidente, mas ele escolheu também alguém que pudesse auxiliá-lo, colocando como supervisor, e escolheu alguém que já possuía experiência e que estava trabalhando lá na fábrica. Ele já tinha sido gerente de uma loja de calçados na região. Mas era lá no setor produtivo que ele mostrou o serviço e isso agradou ao senhor Lourenço. Então, ofereceu a ele uma promoção. E Felipe, era o nome do supervisor, abnegado como sempre,
não era um homem de gabinete. No dia a dia, estava lá executando sua nova tarefa com responsabilidade. Certa ocasião, um dos encarregados, chamado Apolônio, veio ao encontro de Felipe, o supervisor da fábrica. Supervisor Felipe, tenho algo muito urgente para informar. Fale, rapaz. Uma máquina do setor que trabalho apresentou um defeito sério no momento da produção. Faltou pouco para acontecer um desastre. Mas a manutenção dela está em dia. O plano de manutenção preventiva está implantado desde que assumi a função, falou Felipe. Sim, é verdade. Porém, os imprevistos podem ocorrer e ser fatais. Vamos até lá o local conferir. Providencie a equipe de manutenção urgente. Passados alguns minutos, o supervisor Felipe chegou ao local. O encarregado daquele setor, com o semblante baixo, preocupado, observava o trabalho dos que realizavam o conserto do equipamento. Buscavam respostas, uma vez que tudo estava em dia, funcionando perfeitamente. E o trabalho preventivo era eficiente. Somou-se ainda o fato de que acidentes como aquele nunca tinham sido verificados antes. O chefe geral conversou com seus subordinados. Estes informaram que o problema era seríssimo e que o término do trabalho demoraria em torno de 2 dias. Tanto tempo assim? Qual o motivo? O líder do setor de manutenção tentava a qualquer custo convencer o seu chefe de que seria necessário trocar uma peça muito importante e que esta era considerada o coração da máquina. Ela possuía muitos detalhes, conexões e encaixes com outras. E isso contribuía para o aumento do tempo devido ao esforço concentrado, tanto para a retirada quanto para a reinstalação. Entendo. Procure realizar o serviço com calma, para sair perfeito. E o pessoal que operava o mecanismo, como estão? 2 deles tiveram ferimentos leves. Foram atendidos e foram afastados do trabalho por 5 dias. Felipe, que era o funcionário mais graduado da fábrica, determinou que o encarregado fizesse um relatório detalhado sobre o ocorrido, para que ele pudesse entregar ao proprietário. O senhor Lourenço, assim que Felipe chegou em sua sala para entregar o documento, do qual constava o detalhamento daquele acidente perigoso, foi logo dizendo: já sei de tudo, rapaz. Felipe olhou perplexo. O seu chefe. Muito bom seu trabalho em elaborar o seu relatório. Sente-se, vamos conversar. Qual a sua opinião? Senhor Lourenço, a manutenção estava em dia. Sim, eu sei. Conversaram bastante. O conflito tinha sido resolvido. O problema anterior findou-se. A normalidade na fábrica voltou. Bons ventos sopravam naquele espaço de labutação. Os lucros aumentavam no cofre como a multiplicação de formigas no formigueiro. Antenor, que era um dos primeiros funcionários contratados, falou para um colega de trabalho, o qual era muito próximo dele, a relação de amizade. Renato, gostaria muito de falar algo para você. Fala, Antenor. Você não acha que eu, como muito mais antigo aqui na empresa, não deveria ser o supervisor? Acredito que sim. Afinal, além de antiguidade, você possui experiência também.
O terreno da fábrica você conhece muito mais que Felipe. Então, meu irmão, as coisas funcionam às vezes de maneira inadequada. Mas vamos para frente. Você já viu que houve esse problema aí, né? Vamos ver como serão os próximos capítulos nessa condução dessa trem. Será que ele consegue segurar sempre nos trilhos? Sorriu. Ou pode escorregar? Sorriu Renata. Passado aquele susto, a produção de biscoitos estava de vento em popa. Pensando exatamente nessa situação, o proprietário tinha preparado o terreno, mantendo contato com o país vizinho, a Argentina. A exportação agora já era uma realidade, porque os mares estavam calmos com o fim da Grande Guerra Mundial. Submarinos alemães falavam-se muito, que rondavam aquele espaço marítimo durante o conflito. E isso prejudicava o livre comércio. 3 caminhões cheios de caixas de biscoitos diversos chegavam ao porto na capital. O navio denominado Vitória Aliada, em homenagem à vitória dos aliados contra os nazistas, aguardava os funcionários dos quais entregavam a deliciosa carga para os nossos irmãos latino-americanos, para que degustassem do nosso produto. O desempenho da empresa aumentava, e a confiança e a simpatia do Sr. Lorenzo pelo supervisor Felipe também se avolumava na mesma proporção. Ativamente, o mais graduado dos empregados trabalhava impetuosamente. Um aumento salarial ele propôs para todos, com, por exemplo, uma participação nos lucros. O mandatário aceitou prontamente. A equipe vestia a camisa com afinco insuperável, porque viu naquele líder alguém que não só olhava para o lado da empresa, mas também dos seus colegas de trabalho. Conforme já mencionamos em um capítulo passado, havia um dos membros da empresa que almejava aquele cargo, o qual era ocupado por Felipe. E agora ele entrava em desespero porque o técnico tinha obtido o apreço de todo o time, sendo as pretensões dele ficando cada vez mais distante. Certa vez ele pensou: ele pensa que agora está sólido no comando. Vamos ver se aguentará por muito tempo. Na pacata cidade de Nápoles, nasceu o Sr. Lorenzo, filho de um pequeno comerciante local. O pai dele, desde cedo, o colocou para aprender no dia a dia aquele ramo. Às 6 da manhã, abria o comércio. Vendia bugigangas, lembrancinhas, gêneros alimentícios, querosene, entre outros produtos. A mãe dele cuidava do lar, além de outras 2 filhas. Ela também se preocupava com a educação escolar dos filhos, razão pela qual às vezes discutiam com o marido sobre a permanência do filho naquele ambiente comercial, para que ele se posicionasse também para que o menino fosse muito ligado aos estudos. Chegaram a um acordo e ficou acertado que ele estudaria pela manhã e à tarde aprenderia o ofício do pequeno comércio da família. Jamais imaginaria que deixaria sua pátria, onde tudo vivera e cresceu,
para vir para um país estrangeiro, não para passear, mas para permanecer como único refúgio diante de uma fuga obrigatória por causa de um conflito. Já no seu país de origem, já adulto e com filhos, construiu a sua pequena fábrica de biscoitos. Com o passar do tempo, tornou-se média devido à sua experiência de infância e também com a ajuda governamental. Os investimentos públicos foram cruciais para o crescimento da empresa, mas ao mesmo tempo foi um empecilho, porque com a declaração de guerra aos países que lutavam contra o nazismo, a empresa foi obrigada a financiar o projeto do governo, do governante local, razão pela qual ele preparou seu plano de fuga e conseguiu. Porém, tal ação foi considerada uma traição e isso custaria muito caro. Certo dia, chegaram à fábrica alguns representantes comerciais, os quais informaram que as empresas para as quais trabalhavam não desejavam mais comprar os biscoitos ali produzidos. Foi um duro golpe, porque o investimento tinha sido muito alto e agora representava prejuízo. Indagava-se qual o motivo para que isso ocorresse, sendo as respostas um tanto quanto contraditórias. O dono do estabelecimento se reuniu com o supervisor geral e os encarregados de cada setor para que encontrassem uma solução. Tamanha era a aflição, porque essa situação nova causou bastante apreensão dos empregados, uma vez que, diminuindo assim repentinamente os clientes, proporcionalmente diminuiria a produção. Diminuindo a produção, o corte no pessoal era inevitável. O supervisor viajou para o Chile, Uruguai e Argentina para se reunir com os clientes internacionais, porque a exportação foi o que alavancou o patamar econômico da empresa. Após os encontros necessários sobre as articulações, sobre as possíveis soluções para a retomada dos negócios, não surtiram o efeito esperado. Promessas foram feitas, mas levariam algum tempo para a concretização. Isso não agradou nem o proprietário, muito menos os que sofreriam na carne com esse duro golpe. 10% dos funcionários foram dispensados. Os boatos foram surgindo. Alguns afirmavam que a culpa era do supervisor que não possuía, que não previu aquela situação, não analisou o mercado internacional, não tomou as medidas preventivas para buscar outras parcerias comerciais para suprir a desistência dos que já atuavam na agremiação econômica. O senhor Lourenço, proprietário da fábrica, procurou investigar a causa daquele rompimento comercial repentino. Descobriu-se que os lotes que foram enviados àqueles países estavam fora do peso compreendido nas embalagens. Uma sabotagem. Que situação vexatória a empresa estava passando. Decidiu que iriam fazer um remanejamento de cargos. Dessa forma, o opositor oculto de Felipe passou a ser o supervisor, uma vez que era o mais antigo e também tinha experiência administrativa. Felipe passaria a ser um gerente de produção, mas preferia acertar as contas com o patrão. Este estimava Felipe, porém não lhe restou outra saída a não ser mexer no time. Ele aceitou a saída do digno funcionário e deu-lhe, além das contas normais, uma soma adicional. Também boas referências lhe prestou em documento escrito. O novo supervisor assumiu o cargo e começou a sua política administrativa. Mudanças radicais ele começou a implantar. Reunindo-se com o proprietário, disse que as ações visavam o pronto restabelecimento da empresa, colocá-la em um nível jamais visto antes. Demitiu os encarregados e nomeou outros,
vindos de fora, com o propósito de vinculá-los às suas ordens, muitas vezes injustas. O quadro de funcionários foi reduzido em mais 5%, aumentando a carga de trabalho para os que ficaram. As bonificações repassadas através dos lucros obtidos, elas foram reduzidas pela metade. Firmou parceria com outros estados brasileiros, entre outras inovações, como a aquisição de um novo maquinário, o qual era mais produtivo, cuja verba para comprá-lo foi obtida pela redução do bônus dos funcionários, bem como pela redução da equipe. A empresa destacou-se ainda mais. O saldo obtido no balanço anual foi bastante alto, embora as custas do suor dos trabalhadores. Tudo foi mostrado na reunião de líderes com o proprietário, o qual estava radiante. Como não pude reconhecer o seu talento administrativo antes, meu rapaz? Agora sim mudamos para melhor. Nosso empreendimento está sendo bem conduzido. O senhor Lorenzo, na ocasião, não pensou ou não quis pensar como tudo aquilo fora conquistado. Os resultados eram favoráveis e pronto. Dirigindo com mão de ferro, aquele novo comandante pensava apenas no seu trono administrativo, estando abaixo apenas do faraó, o qual lhe tinha dado carta branca. Tudo ia bem com a fábrica. A administração enxugou as despesas e fez aflorar grandes receitas. Era o capitalismo que dava as regras econômicas, e nisso eles trabalhavam bastante para produzir resultados favoráveis, um após o outro. De expediente que se iniciava e que se encerrava, os negócios funcionavam naquele modelo econômico-administrativo vigente. Entretanto, aquela suposta normalidade escondia descontentamentos de muitos que perderam alguns direitos, bem como aqueles que perderam sua oportunidade de trabalho, devido às mudanças promovidas. Há na solidez a possibilidade de abalo? Essa pergunta nos remete a uma resposta certamente positiva. Essa probabilidade foi o que aconteceu certa manhã de domingo. Vigilantes apenas eram os funcionários presentes no local de trabalho, quando houve uma tremenda explosão, justamente na máquina recém-adquirida pela sugestão do novo supervisor. O teor destrutivo foi tão grande que cerca de 1/3 da fábrica ficou completamente destruída. Felizmente, os que guardavam o local estavam rondando pelo lado de fora e não foram atingidos. Havia resquícios de fogo e os bombeiros foram acionados, o que demorou várias horas para contornar a dramática situação. Policiais e peritos também estavam lá para dar início às investigações. As anotações foram coletadas. Os materiais também que podiam ajudar na investigação e na solução do fato também foram recolhidos. Um inquérito foi aberto para aprofundar as causas daquela problemática. O delegado começou a ouvir todos que poderiam dar importantes informações para o andamento das respostas necessárias para se chegar a uma conclusão. Ele atentou para analisar as ocorrências anteriores, se havia fatos que se relacionavam para aquele desfecho. O X da questão chegou
Quando os laudos foram finalizados, a explosão foi ocasionada por uma bomba. Mas quem poderia ter pensado em uma ação tão ousada e extremamente perigosa como aquela? Com toda a boa vontade da autoridade policial, as investigações prosseguiram, mas não conseguiram alcançar o resultado esperado. O senhor Lorenzo, presidente da fábrica, no entanto, tinha certo pensamento sobre algumas evidências sobre a sua condição política italiana. Ele inferiu algo estranho, para não dizer assim, algo pensado como um fator ideológico. Ele tinha certa dúvida em relação àquele atentado, mas também não tinha certeza. Ele vivia no seu país de origem e tinha sua posição lá. Mas a guerra agora havia terminado, estava passado. A paz reinava, né, na terra, embora a Guerra Fria permanecesse sob o comando das duas potências que surgiram, os Estados Unidos e a União Soviética. O empresário italiano, então ele resolveu contratar um detetive lá na Itália para que este buscasse supostas respostas para suas indagações. Ele aprofundou cada passo que ligasse àquela família que deixou o conflito no seu país e se instalou no Brasil. O senhor Lourenço era afiliado ao partido que comandava o país naquele momento. E sua fuga não agradou a cúpula do partido, porque eles desejavam que ele se enganjasse, né? Ofertando recursos para financiar a compra de armamentos, aviões e mantimentos para as tropas. O contratado para realizar uma varredura investigativa descobriu que um italiano de nome Giuseppe, o qual era também filiado ao mesmo partido, tinha vindo ao Brasil e se estabelecido em São Paulo. Todo o conteúdo informativo fora trazido e juntado e juntou-se ao produzido nas investigações brasileiras. As indagações do empresário pareciam concorrer para um andamento nas buscas pela verdade. Muitas vezes, fatos ocorridos no passado podem ocasionar futuras complicações. Com o material colhido e juntado, tanto das investigações italianas quanto da brasileira, teve-se um rastreamento do caso. Mas havia um fator complicador: encontrar um tal Giuseppe. Diligências foram realizadas e finalmente conseguiram tal empreitada. Havia um homem que tinha vindo da Itália, de nome Giuseppe, que estava residindo em Belo Horizonte, ou seja, na capital mineira. Poderia tal coincidência ser verdadeira ou falsa. Caminhos devem ser percorridos, labirintos devem ser ultrapassados. Esse é o papel dos investigadores, porque quando não há um flagrante na prática de um crime, deve-se ir mais longe para enxergar a causa e o autor do delito. Lá estavam os profissionais, na localidade onde vivia o procurado. Logo cedo, pela manhã, encontraram-no e o conduziram a uma delegacia. Pelo caminho, ele negava o tempo inteiro sobre a possibilidade de ser um delinquente, um infrator da lei. Chegando ao prédio, frente a frente com o delegado, continuaria com a negação firme. Senhor delegado, nada tenho a ver com essa acusação. Qual o motivo de o senhor vir ao Brasil recentemente? Perguntou o delegado. Como o senhor sabe, nós vivíamos uma situação de conflito, de guerra. Então, eu tive que procurar outra pátria onde eu pudesse viver em paz. Sei que agora o tempo é outro, a guerra já terminou, mas eu me estabeleci aqui, juntamente, né, com minha família. Procurei essa nação para ser minha nova morada.
Embora o homem tenha sido liberado, continuou sendo monitorado. Não havia evidências concretas para incriminá-lo no momento. As autoridades brasileiras entraram em contato com as italianas, uma vez que o novo governo tinha sido estabelecido no pós-guerra. O senhor Giuseppe fora constatado que ele era oriundo de uma família de pequenos agricultores e não pertencia a nenhuma agremiação política, ideológica ou criminosa. O rumo estava certo, mas por enquanto não se chegou ao desfecho. Voltamos à estaca zero? Esta é uma pergunta. Acreditamos piamente que não. As reflexões e as dúvidas iniciais do proprietário da fábrica pareciam ter evidências que, embora levassem a uma suposta concretização, havia entraves, havia dificuldades, mas que a largada já tinha sido dada e cada passo possível estava para acontecer. Afinal, quem era o Giuseppe verdadeiro? Se aquele senhor era um simples imigrante, que assim como o dono da fábrica, fugira de um conflito para buscar uma vida melhor em uma nação estrangeira, quem seria o causador com aquele mesmo nome? Diante de tudo, parecia não haver uma luz no fim do túnel. Contudo, um fator diplomático começou a dar sinais que algo começaria a mudar. O governante anterior tinha caído diante dos aliados contra o nazismo e o fascismo de Mussolini. Uma nova administração tinha interesse em desmantelar os sinais de sobrevivência do regime anterior. O novo embaixador italiano no Brasil não deixou essa oportunidade escapar. Convocou o seu compatriota para uma reunião a portas fechadas, pois temia que qualquer vazamento de informações fosse tratada nesse evento. Com a ajuda do aparato governamental italiano, descobriu-se que o Giuseppe, na verdade, era um nome falso, cujo nome verdadeiro era Luigi Bernardoni. Ele era um espião a serviço do governo anterior que foi cumprir essa missão no Brasil para tentar aniquilar o empreendimento do senhor Lorenzo, que eles consideravam como um traidor. Ele estava no Brasil agora, em algum lugar. Aleatoriamente, ele utilizou o nome daquele agricultor imigrante para confundir sua vinda com a vinda dele. Entretanto, novamente, ao chegar aqui no Brasil, ele alterou, através de documento falso, o seu nome para Abelardo Freire. O delegado brasileiro convocou o proprietário da fábrica para demonstrar o grande êxito dos trabalhos realizados. O que acha deste nome? Muito bom trabalho. Esse nome tem algo a ver com a sua empresa? Eu acredito que sim, não estou muito lembrado. O senhor trouxe a lista de funcionários? Sim, aqui está. Vejamos. Foi o que eu pensei, afirmou o delegado. Observe esse nome ocupando o cargo de encarregado da limpeza da fábrica. Não é possível, falou o senhor Lourenço, bastante espantado. Abelardo Freire, uma conspiração do meu antigo partido, porque eu não quis concordar com a opinião e a ação deles. Muitos correligionários foram presos, perseguidos, torturados e até mesmo assassinados por suas posições diferentes dos mandatários anteriores.
Espero que sejam julgados por seus crimes. A fábrica tinha sido parcialmente destruída devido ao atentado sofrido nas suas instalações. Precavido que era o senhor Lourenço, havia contraído uma apólice de seguro, o que custearia o ressurgimento da empresa. Os empregados tinham sido colocados em férias coletivas, fato este que funcionou também como uma válvula de fuga para o autor do crime. Foram no endereço do cadastro de funcionários para tentar encontrá-lo e não conseguiram. As diligências, com o objetivo de capturá-lo, prosseguiram. Constataram que ele já havia embarcado em um navio que tinha partido para a Argentina. E então o governo brasileiro, através de sua embaixada no território argentino, solicitou apoio nessa empreitada, o que foi prontamente atendido. Apesar dos esforços, o criminoso já tinha fugido através de um pequeno avião, com destino ignorado. Mas a sorte desta vez não o contemplou. No meio da viagem, ao seu destino calculado pelo piloto, que era o próprio criminoso, a aeronave começou a dar problemas, forçando-a a fazer uma aterrissagem forçada. O avião conseguiu descer com sucesso em uma fazenda já na fronteira, né, com outro país. Então, o agente espião ainda assim conseguiu esconder a aeronave entre algumas árvores para tentar consertá-lo. Ele era um perito em fabricação e conserto de aeronaves. Espiões são extremamente preparados para as missões às quais são escalados. Nesse contexto, uma testemunha, o vaqueiro da fazenda, ainda que distante, montado em seu cavalo, ele ouviu o barulho e também aquela aeronave pousando. Temendo algo que pudesse ser perigoso, ele retornou à sede, né, da fazenda para pedir apoio do proprietário também, que logo que tomou conhecimento do fato, ele tinha ouvido pelo rádio sobre esse fato lamentável desse espião que tinha feito tamanha façanha na fábrica do senhor Lourenço. Então o fazendeiro telefonou para as autoridades, as quais foram ao encontro do fugitivo. Ele tentou fugir. O cerco foi fechado. E quando os policiais estavam quase próximos, ouviu-se um barulho de tiro. Suicidou-se o agente espião para não ser interrogado e revelar todo o esquema que ele ligava aos fatos ocorridos na fábrica do empresário imigrante italiano em Minas Gerais. Parecia tudo perdido. A prova cabal, a testemunha-chave, não mais existe. Como agora haveria algo para iluminar o caminho na direção reveladora daquelas ações malévolas? Há um ditado que diz: mudou da água para o vinho. Ditados não são necessariamente realidades, mas podem se relacionar com elas. Aconteceu exatamente assim. Em certo dia à tarde, no verão, que já estava vivendo o nosso país, uma ligação vinda da Itália deu um alívio. Conseguimos capturar os apoiadores do antigo regime, o braço político que financiava e orquestrava atentados e também perseguições contra os seus antigos filiados. A partir de hoje, o senhor, sua família e sua empresa não precisam mais temer. Com os recursos disponibilizados pelo seguro, as obras de reconstrução começavam. Recomeçar, reerguer
São palavras agora bastante faladas, mãos à obra. Em um país distante do Brasil, a Itália, mas que houve essa aproximação para desvendar e desmantelar um pensamento que desejava conquistar e subjugar o mundo. Não há mais traços ou relatos de pessoas que queiram retornar ao passado vivido. Porém, em um pequeno vilarejo nos arredores de Nápoles, um grupo de pessoas reuniam-se para debater sobre suas ideias. Patrícios, conforme sabemos, a nossa nação foi derrotada no conflito mundial. Mas nós a ergueremos. Essa missão requer dedicação de cada um de nós. E também para a nossa descendência. Muitos que estavam do nosso lado nos traíram e devem ser punidos. A história parece que não teve fim.